vamos tratar a necessária consistência entre diagramas usados para tratar casos de uso. Então, quando a gente faz a modelagem de casos de uso, nós precisamos ter a coerência, a consistência entre o diagrama de casos de uso, como esse que está aí colocado na tela, diagrama de visão geral de interação, diagrama de atividades, usado para refinar casos de uso, e diagramas de sequência, usado para refinar casos de uso. Bom, então eu estou usando aí uma situação hipotética, uma situação que não faz lá muito sentido, porque eu quero tratar o quê? A coerência entre os diagramas, a coerência necessária entre os diagramas que eu mencionei. Então, começando aqui por um diagrama de casos de uso, com 3 casos de uso, numerados de 1 a 3, 2 atores, numerados de 1 a 2, e eu estou dizendo que o ator 1 está associado ao caso de uso 1 e está associado ao caso de uso 2. E o ator 2 está associado apenas ao caso de uso 2. E observem que eu tenho aqui o terceiro caso de uso relacionado por inclusão e extensão aos outros. O que significa dizer que o caso de uso 1 inclui o caso de uso 3, significa o quê? Que durante e não depois, durante a execução do caso de uso 1, obrigatoriamente será executado o caso de uso 3. Por quê? Porque inclusão denota obrigatoriedade. E já esse vínculo do caso de uso 3 com o 2 significa o quê? Que durante, novamente durante e não após, durante a execução do caso de uso 2, pode ser executado o caso de uso 3. Pode ser executado ou não. A extensão me denota o quê? Me denota opcionalidade. Muito bem. Quando eu digo quando eu associo, melhor dizendo, um caso de uso por inclusão e ou extensão a outros casos de uso, nesse caso aqui o caso de uso 3 associado aqui por inclusão e aqui por extensão, eu estou dando essa conotação de durante e não após. Bom, aí eu vou para o diagrama de visão geral de interação, que ele é voltado a descrever o sequenciamento dos casos de uso. Então, a primeira questão de consistência. Se eu tenho no meu diagrama de casos de uso, ou na minha modelagem de casos de uso, não necessariamente num diagrama só, 3 casos de uso, como é o caso aí, eu preciso ter no sequenciamento 3 casos de uso. Os mesmos 3 casos de uso. Não pode sobrar, não pode faltar. Bom, o que significa que... qual é o sequenciamento que eu estou descrevendo? Eu estou descrevendo, olha, quando o software é posto em execução, inicialmente é executado o caso de uso 1, notem aqui o fluxo de controle. Após, não durante, após a execução do caso de uso 1, é executado o caso de uso 2. Então, este fluxo de controle aqui em destaque me dá a conotação de após. Após a execução do caso de uso 1, é executado o caso de uso 2. Muito bem. E outro fluxo de controle, após a execução do caso de uso 2, vejam, eu tenho uma tomada de decisão que eu posso encerrar o programa, que é a opção sair, ou voltar à execução do caso de uso 1. Muito bem. Então vejam que uma execução possível do programa é esse looping. É caso de uso 1, depois o caso de uso 2, volta para o caso de uso 1, novamente caso de uso 2 e ciclicamente desse jeito. Bom, e como é que entra o caso de uso 3 na história? Observem, eu não tenho aqui um fluxo de controle ligando o caso de uso 3 aos demais. Eu tenho dependências. Então, qual é a leitura disso? Nesse diagrama significa, olha, caso de uso 1 depende do caso de uso 3 e o caso de uso 2 também depende do caso de uso 3. Dependência nesse contexto, no contexto desse diagrama, significa o quê? Que o caso, aqui em relação ao caso de uso 1, que o caso de uso 3 é executado durante a execução do caso de uso 1, durante e não após. Da mesma forma aqui, o caso de uso 3 é executado durante a execução do caso de uso 2 e não após. Então observa que eu preciso ter coerência, consistência entre esse diagrama e o diagrama de casos de uso. Se aqui eu estou dizendo que o caso de uso 3 ele é executado durante a execução do caso de uso 1 e a execução do caso de uso 2,
Eu espero ver no diagrama de casos de uso o vínculo entre esse caso de uso 3 e os demais como sendo o quê? Inclusão ou extensão. Nota que nesse diagrama eu não sei se é inclusão ou extensão. Eu sei que existe a dependência, não sei se a execução do caso de uso 3 é obrigatória ou não. Isso eu sei aqui no diagrama de casos de uso. Olha, a execução do caso de uso 3 é obrigatória durante a execução do caso de uso 1, inclusão, relacionamento de inclusão, e é opcional, né, durante a execução do caso de uso 2, porque é um relacionamento de extensão. Muito bem, então, primeiro ponto, eu preciso ter essa consistência entre o diagrama de casos de uso, focado em descrever os casos de uso, seus relacionamentos com precisão, serem relacionamento de inclusão ou de extensão, e as interfaces do meu programa representada pelos atores. E no diagrama de visão geral de interação, que não aparecem os atores, o meu foco é o quê? A ordem de execução dos casos de uso. Então, eis aqui o sequenciamento dos casos de uso, só que quando eu tenho a ideia do durante, representado pela dependência, não é claro para mim a obrigatoriedade ou a opcionalidade. Agora, o ponto é, vamos olhar os diagramas que detalham os casos de uso. Então, caso de uso 1. Caso de uso 1, né, inclui o caso de uso 3. Opa, toda vez que o caso de uso 1 for executado, durante a execução do caso de uso 1, necessariamente o caso de uso 3 será executado. Então vamos olhar o diagrama de atividades que detalha o caso de uso 1. Muito bem, aí está o diagrama de atividades que detalha o caso de uso 1. Então, nota, é uma lógica hipotética. Eu estou dizendo o seguinte, olha, primeiro passo é avaliar o usuário, se esse usuário não estiver habilitado, eu vou habilitar esse usuário, se ele já estiver habilitado, eu não faço nada, e em seguida eu executo o caso de uso 3. Então, observa que nesse algoritmo representado por esse diagrama de atividades, durante a execução do caso de uso 1, isto é o diagrama de atividades do caso de uso 1, então, durante a execução do caso de uso 1, necessariamente será executado o caso de uso 3. Então, quando nós voltamos aqui para o diagrama de casos de uso, durante a execução do caso de uso 1, necessariamente será executado o caso de uso 3. Inclusão, obrigatoriedade. Bom, e o caso de uso 2? Como seria o algoritmo do caso de uso 2, cujo vínculo com o caso de uso 3 é extensão? Vejam, é opcionalidade. Então, olhando o diagrama de atividades do caso de uso 2, diz lá o algoritmo, olha, inserir dados, avaliar dados cliente, condição not validado, notificar situação, validado, execute o caso de uso 3. Então observa que o caso de uso 3, nesse caso de uso aí, que é o caso de uso 2, ele não vai ser executado de qualquer modo, ele não vai ser executado sempre. Ele vai ser executado apenas quando esta condição for verificada. Se esta condição, validado, for verificada, o caso de uso é executado. Caso contrário, ele não será executado. Então vejam, não há a obrigatoriedade da execução do caso de uso 3. Durante a execução do caso de uso 2, o caso de uso 3 pode ou não ser executado, que é exatamente o que está dito por esse relacionamento de extensão que eu tenho no diagrama de casos de uso. Bom, agora nós sabemos que o diagrama de atividades ele é o passo inicial para o passo seguinte, que é detalhar mais ainda com o diagrama de sequência. Então, aqui está o diagrama de atividades do caso de uso 1, aqui o diagrama de atividades do caso de uso 2. Bom, vamos olhar o caso de uso 1. O caso de uso 1 diz, olha, avaliar o usuário, se ele não estiver habilitado, eu devo habilitá-lo, caso contrário, não faço nada, em seguida executo o caso de uso 3. Então vamos olhar o diagrama de sequência deste caso de uso, quer dizer, que detalha este diagrama de atividade que aí está, e vamos observar essa coerência. Então, lá no diagrama de sequência, o que acontece? Olha, o caso de uso 3 tem que ser executado obrigatoriamente. Então, vamos olhar esse diagrama. Aqui está.
Muito bem, é que nós vemos, esse diagrama, ele começa na interface do ator 1, com um método que iniciar sistema, passando um ID usuário como parâmetro. Essa invocação é passada para elemento 1, supondo que a interface passou a invocação recebida para um elemento do domínio do problema. É feito aquele teste de usuário habilitado, né? Então vejam aqui, a variável habilitado é igual a informar habilitado, então este objeto invoca o método informar habilitado deste outro objeto passando o parâmetro, vai receber um booleano como retorno, né, que vai atribuir a variável habilitado, e aí o que ele faz o teste? Not habilitado, então eu devo habilitar, passando o ID do usuário como parâmetro, que está consistente com o que nós vemos aqui. Se avaliar o usuário, se não habilitado, habilitar, e agora em seguida? Em seguida, tendo habilitado ou não, executar o caso de uso 3. Vamos olhar aqui, então, tendo passado aqui pelo habilitar ou não, em seguida, vejam, executar o caso de uso 3, incondicionalmente. Então, em todas as execuções do caso de uso 1, o caso de uso 3 será executado. Então, este diagrama, execução incondicional do caso de uso 3 durante a execução do caso de uso 1, está consistente com o correspondente diagrama de atividades e está consistente com a modelagem de casos de uso, que diz que durante a execução do caso de uso 1, necessariamente, obrigatoriamente, será executado o caso de uso 3. Então vejam que há uma coerência entre este diagrama, que diz que a execução, durante a execução do caso de uso 1 é executado o caso de uso 3, então vejam aqui esta dependência denotando o durante e não após, e isso está consistente com o diagrama de atividades que acabamos de ver e com o diagrama de sequência que acabamos de ver. Bom, e o caso de uso 2? Olha, durante o caso de uso 2 é possível que ocorra a execução do caso de uso 3. Pode ocorrer ou não. Relacionamento de extensão denotando isso. Bom, vindo aqui para o diagrama de visão geral de interação, durante a execução do caso de uso 2, vejam a dependência, pode ocorrer a execução do caso de uso 3. Nesse diagrama eu não sei se pode ou se vai. Eu sei que a dependência me diz execução do caso de uso 3 durante a execução do caso de uso 2. No diagrama de casos de uso é que eu sei que essa execução do caso de uso 3 durante a execução do caso de uso 2 é opcional. A extensão me diz que pode acontecer ou não. Muito bem. E aí nós temos aqui o diagrama de atividades do caso de uso 2, que diz o quê? Olha, inserir dados, avaliar dados do cliente, not validado, notificar situação, validado, execute o caso de uso 3. Já tínhamos visto. Então, o caso de uso 3 pode ser executado ou não em função dessa condição avaliada. Bom, vamos ver o diagrama de sequência correspondente. O diagrama de sequência correspondente, aqui está. Então, vejam, uma coisa bastante importante, antes de eu entrar no detalhamento. Observa que no diagrama de sequência do caso de uso 2, aparecem dois atores. Enquanto no diagrama de sequência do caso de uso 1, que já tínhamos visto, aparece apenas o ator 1. Agora observem o diagrama de casos de uso. Ao caso de uso 1 está associado apenas um ator. Ao caso de uso 2 estão associados os dois atores. Então, no diagrama de sequência do caso de uso 1 tem que aparecer este ator. No diagrama de sequência do caso de uso 2 tem que aparecer os dois atores. Se a atuação é conjunta ou é opcional, isso vai ficar claro na modelagem. Não vou entrar nesse mérito nesse momento. Mas o ponto é, os dois atores têm que aparecer, que é o caso. Então aqui estão os dois atores. Muito bem, vamos ver qual é o algoritmo desse caso de uso. A operação começa lá na interface do ator 1, diz executar a operação, passando o ID do cliente, solicita ao ator 2, que é uma outra interface, a interface do outro usuário,
a solicitação da senha, solicitar senha deste e de cliente. Muito bem, a partir disso, supõe-se que abra uma janela para solicitando a senha do cliente, supostamente ator 2 seria o cliente, a interface do cliente. Esse cliente informa uma senha, então aqui está informar senha, o controle volta para a interface do ator 1 e esse passa a invocação de executar a operação. Observem a ideia da mesmo nome executar a operação, no mesmo nome de método, executar a operação aqui e executar a operação aqui. Então, só que aqui tinha apenas o ID cliente, agora tem o ID cliente e a senha informada. Muito bem. Aí o que faz esse elemento 1? Ele faz a operação de validação, ele invoca um método aqui do outro objeto, este objeto invoca um método deste outro objeto, que é o método validar cliente, passando o ID do cliente e a senha, e retorna um booleano que ele guarda na variável validado. Nota que aqui o ator 1, quando ele invoca esse método desse elemento, ele também recebe um booleano e ele também guarda esse booleano na variável validado. Agora observa, isso aqui é uma variável deste objeto, e esta aqui é uma variável manuseada por este objeto. São variáveis distintas. Recebem o mesmo nome para quê? Para denotar que a informação na prática é a mesma. Quer dizer, esse valor aqui vai ser esse valor aqui que vai ser informado por esse último objeto aqui. Esse último objeto aqui vai informar este booleano e esse elemento vai guardar numa variável dele, esse outro elemento também vai guardar numa variável dele e vai fazer o que tem que fazer. Então vejam, o elemento 1 define esse valor de validado a partir da invocação do método validar cliente. Usa essa condição nesse fragmento combinado opção, e aí ele diz o quê? Olha, se validado, quer dizer, se a condição validado for verdadeira, então ele executa o caso de uso 3. Caso contrário, não será executado o caso de uso 3. Muito bem, controle volta para quem iniciou, que foi aqui o ator 1, e o ator 1 avalia a sua variável validado. Então, se not validado, se for falsa, então a condição validado, não validou o cliente, ele vai invocar o seu método notificar cliente inválido. Ok? Muito bem. Então, observa que isso é consistente com esse diagrama. Inserir dados, avaliar dados clientes, se o cliente não avaliado, notificar situação, se ele é avaliado, executar o caso de uso 3. Então, dados informados, validar cliente, se cliente validado, execute o caso de uso 3. Nesse caso, observa que o controle está aqui no objeto elemento 1. E se isso não for, se essa condição não for verdadeira aqui no elemento 1 não faz nada, volta o controle para quem invocou, volta o controle para a interface, e a interface avalia o valor da sua variável, sua variável, digamos assim, validado. Se for falsa, apenas se for falsa, ele faz essa notificação e ponto. Quer dizer, consistente com aquilo que aqui está. Agora observa, em relação ao caso de uso 3, ser ou não ser executado aqui durante o caso de uso 2. O que nós vemos aqui, olha, apenas se essa condição for verdadeira, deste fragmento combinado for verdadeira, é que o caso de uso 3 será executado ou não. Então, durante o caso de uso 2, o caso de uso 3 pode ser executado ou não, de acordo com esta condição validado. Olhando o correspondente diagrama de atividades, diz a mesma coisa, com menos detalhes, que, caso de uso 3, será executado apenas se for verdadeira a condição validada. Que está coerente com o diagrama de casos de uso que diz que durante a execução do caso de uso 2, o caso de uso 3 pode ser executado ou não. Ok? Então, em suma, olhando para esse conjunto de diagramas, nós vemos o quê? Que a modelagem de casos de uso ela tem que guardar uma coerência, uma consistência entre 4 tipos de diagramas. O diagrama de casos de uso do meu software, o correspondente diagrama de visão geral do meu software, com os diagramas de atividades que refinam cada caso de uso e com os correspondentes diagramas de sequência que refinam cada um dos casos de uso.
Então é isso, quer dizer, eu preciso ter esta coerência. Se eu não tiver essa coerência, a minha modelagem não está legal. Quando eu for fazer a minha modelagem, eu sempre tenho que fazer esta avaliação que eu acabei de mostrar. Então nós encerramos essa aula voltada a discutir a consistência entre diagramas que tratam casos de uso. Fechamos essa aula aqui.